discernimento espiritual traz cura. Se julgarmos pelas aparências, sempre veremos o pecado, doença, morte, carência, limitação, guerras e restrições de todos os tipos. E seremos limitados por elas, porque estaremos sofrendo por nossa própria crença sobre o que observamos. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto de consciência. Bom, neste trecho, mestre, o Joel Goldsmith comenta sobre as crenças, sobre o observar. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é a autoobservação? Ô Gilson, a verdade da vida, ela jamais será compreendida sem termos antes uma compreensão da verdade sobre nós mesmos. O fato é que, na vida, eu não me dou conta de mim mesmo. Eu não tenho ciência de como estou acontecendo. O que é este acontecer que eu sou, que eu represento na vida? A nossa vida é uma vida de relações. Desde quando você sai da cama pela manhã, até a noite, quando se deita, o seu dia transcorre em relações. É impossível a vida sem relações. A nossa vida são relações acontecendo. E eu não me dou conta de mim mesmo. Pode ser estranho ouvir isso, mas é exatamente assim que acontece. Nós não temos ciência de como estamos respondendo neste momento a esta situação que surgiu. A presença das relações são constantes. Nós temos relações com objetos, com lugares, com pessoas, com nós mesmos, em nós mesmos, com pensamentos, com sentimentos, com emoções. E a verdade é que eu não tenho ciência de mim. Não há uma autoobservação. Você pergunta, o que é autoobservação? A autoobservação é se aproximar para tomarmos ciência da autoconsciência, desta consciência de nós mesmos. Saber como estamos atuando neste momento dentro das relações é fundamental. Como nos sentimos, o que pensamos, como reagimos. É aqui que nos aproximamos da ciência do autoconhecimento. A presença da compreensão deste mim, deste eu, desta pessoa. É a base para, na vida, a liberação desta psicológica condição de identidade egóica. O ser humano, ele age impulsivamente.
Os impulsos de nossas ações, elas têm uma origem. A origem é o pensamento como ele acontece. É a forma como ele se mostra dentro de cada um de nós como um representante do passado, como um representante da memória. E nós não nos situamos. Nós não temos ciência. Aqui a nossa ênfase consiste na verdade da compreensão de nós mesmos. Para nesta vida tomarmos ciência da vida como ela acontece. Eu me refiro à vida como ela acontece. Não como o pensamento interpreta, não como o pensamento avalia, não como o pensamento gosta ou não gosta. Não como o pensamento reage, tomando ações a partir destes estímulos que o pensamento nos traz. A condição do ego, a condição da pessoa, o ego é a pessoa. A pessoa é essa estrutura psicológica do passado. A pessoa está atuando, o ego está atuando, produzindo confusão, produzindo sofrimento. É uma condição de ignorância. É uma condição sem a ciência da liberdade, da felicidade, do amor. Eu digo ciência do amor, da liberdade e da felicidade. E por que eu digo ciência? Porque estamos na vida. A vida, nela, temos presente esta realidade. Mas não temos ciência porque nossas ações, elas nascem deste fundo, desta inconsciência, deste modelo do eu, deste modelo do ego. Porque nos falta a auto-observação. Se auto-observar é tomar ciência de como você funciona, de como você responde neste momento presente. Por exemplo, em um diálogo com alguém, as palavras que você usa, os sentimentos por detrás destas palavras. Quando as palavras estão acontecendo, nós estamos em uma qualidade de ação. Há uma extrema importância na compreensão das ações. O resultado da vida para a pessoa, para o eu, nasce do pensamento. A não ser que tenhamos ciência dos pensamentos, não teremos ciência das palavras e, portanto, das ações físicas ou das ações verbais dentro de um diálogo, dentro de uma relação. A liberdade para a inteligência dentro das relações requer autoconhecimento. E autoconhecimento requer a presença da autoobservação. Aqui, se autoobservar não é criar moderações, não é fazer ajustamentos, não é tentar corrigir nossas ações ou palavras.
mas é se tornar ciente de nós mesmos. Esta direta ciência é a verdade. A própria verdade atua sobre nós. A própria visão da inteligência presente na revelação desta verdade traz um momento de compreensão, de real consciência, de divina consciência. Então, algo novo surge. Este novo é a própria presença de um estado mental diferente. Em geral, a mente do eu, a mente egóica, é inquieta, tagarela, repetitiva, impulsiva, sem inteligência, sem liberdade. Quando temos a presença da autoobservação, este olhar para as nossas reações, quando nos damos conta de nós mesmos, quando eu tenho ciência, quando eu me dou conta de mim mesmo, algo acontece. Nós temos enfatizado a beleza deste encontro com a meditação. E a base para a meditação é esta autoobservação, é este novo olhar, agora, neste momento, para nós mesmos. A meditação é algo presente aqui, momento a momento. Não é algo que se faz em algum momento do dia ou da noite. É algo presente a cada instante. É a base para o despertar. É a base para este acordar, para esta visão divina, para esta visão de Deus. Ok? Quando o Espírito do Senhor está sobre nós, no entanto, recebemos o discernimento para não julgar pelas aparências. Então, quando somos chamados para qualquer tipo de ajuda, somos capazes de sentar em contemplação e meditação e perceber: Pai, é teu Espírito que desperta. É o teu Espírito que revela a verdade exatamente onde está a imagem do erro. Deixe-me ouvir tua palavra. A parte mais difícil deste caminho é chegar a um ponto onde entendemos que não somos curandeiros ou agências de emprego, mas que nosso trabalho é puramente no nível espiritual, aquele nível de discernimento em que, porque o Espírito de Deus está sobre nós, sabemos que o homem aleijado não pode ser aleijado, porque Deus não o aleijou, e Deus é o único poder que existe. Sabemos que o cego não pode ser cego, porque Deus não o cegou, e não há outro poder senão Deus. Não pode haver pecado, nem pode haver doença, porque Deus não os criou, e Deus é o único Criador. Mas não sabemos isso com a nossa mente. Não podemos saber essas coisas com nossas mentes. Não podemos nem sequer acreditar nelas. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a mente humana. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre como a mente humana funciona? Ô Gilson, aquilo que nós chamamos de mente é a presença deste movimento interno de sentimentos, de emoções, de sensações, em especial
de pensamentos presentes dentro de cada um de nós. A presença da mente é a presença desta consciência. Como esta consciência acontece? Nós não sabemos como a mente funciona, porque nós não nos auto-observamos. Nós não tomamos ciência de nós mesmos. Nós não nos estudamos. Estudar a si mesmo é compreender aqui e agora a verdade sobre o eu, sobre a pessoa. Na vida, nós estamos constantemente nos apresentando dentro do momento presente a partir de uma forma muito particular, muito única, de resposta para cada situação. No entanto, esta particularidade de resposta, paradoxalmente, é uma forma de amostragem na vida comum a todos, porque é algo que diz respeito a esta consciência humana, que é a consciência do eu. Porque é fundamental a compreensão de nós mesmos. Porque é fundamental estudar a verdade sobre quem nós somos. Porque isto nos revela como a mente funciona, como a consciência em nós está se expressando. A sua forma de expressão na vida, na particular vida da pessoa, é produzindo problemas. Quando é que os problemas surgem? Quando há uma inadequação para a resposta do momento presente? E nós estamos fazendo isso o tempo todo. A cada momento, nós estamos neste comportamento. Eu não conheço o outro. Não sei lidar com ele. Eu não conheço as pessoas. E eu não as conheço porque eu não me conheço. E porque não me conheço e não as conheço, minha relação com elas é conflituosa, é problemática. Eu tenho um problema com a minha esposa. Eu tenho um problema com o meu filho. Eu tenho um problema com o meu marido. Eu tenho um problema com o meu chefe. Eu tenho um problema em mim, dentro de mim, comigo mesmo. Eu não tenho nenhuma noção de como lidar com os sentimentos que surgem aqui, com os pensamentos presentes aqui, com as emoções quando elas aparecem. Porque nada sei sobre o mim, sobre o eu. Nada sei sobre quem eu sou. Porque me falta esta aproximação que torna possível esta revelação. A aproximação é a aproximação da meditação. Meditação me faz compreender que o pensador em mim, o experimentador em mim, o elemento em mim, neste sentir, ou seja, este mim, ele está presente se vendo como o pensador, como o experimentador, como alguém presente, sentindo coisas.
e atendendo dentro das relações de uma forma equivocada. Aqui juntos nós estamos investigando a verdade deste acordar, a verdade do despertar, porque a condição psicológica em que nós nos encontramos é de sonho, é de sono. Nós não sabemos atender o momento presente, porque a forma como atendemos é a partir do pensamento. Percebam a importância da compreensão de como a mente funciona. A mente em você é a presença do eu. A presença do eu é a presença da memória, da história, de todas as recordações que estão presentes dentro de você. É a própria presença do pensamento. No entanto, a mente, que é o eu, que é esta história, que é o pensamento, é o passado. Nós não precisamos da mente para lidar com o momento presente. Precisamos da inteligência. A verdade da inteligência, não me refiro à inteligência técnica, para lidar com assuntos profissionais, por exemplo, química, engenharia, mecânica. Eu me refiro à inteligência para lidar com a vida, nas relações. O descarte do passado é o descarte do pensamento, é o descarte da mente. Então, há algo presente quando a mente não está. A mente, como nós conhecemos, há uma nova qualidade de mente. É a mente meditativa, é a mente silenciosa, é a mente livre do eu, livre do ego, livre do passado. É você em seu natural estado de ser. É você neste despertar. É o que estamos vendo aqui com você. A cada encontro. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e tem o desejo real de viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros que existem no formato online de final de semana, encontros presenciais e também retiros de vários dias. Esses encontros são muito mais profundos do que os vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde diretamente, ao vivo, as nossas perguntas. E segundo e mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele acaba compartilhando um estado de presença, um campo de energia à sua volta. E nesses encontros, a gente acaba entrando de carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, de maneira espontânea e sem nenhum esforço, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes, podemos ter uma visão e uma compreensão do que está além do entendimento intelectual. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.